Olá, eu sou o professor Charles Assunção e nessa aula nós resolveremos um exercício aplicando o conceito visto no vídeo anterior sobre entalpia da combustão. Nós vamos considerar uma reação química, essa equação mostrada aí, que ocorre em regime permanente. Nós vamos determinar o calor gerado por quilomol de combustível, levando em consideração que tanto reagentes quanto os produtos estão no estado de referência, ou seja, 0,1 megapascal de pressão e 25 graus Celsius de temperatura. E depois nós vamos comparar esse calor de combustão ou entalpia de combustão obtido com o poder calorífico superior obtido numa tabela de referência. A equação então nos mostra uma unidade de metano, CH4, reagindo com 2 unidades de oxigênio, gerando então uma unidade de CO2 mais 2 unidades de água no estado líquido. Aplicando a primeira lei, ou a equação geral da primeira lei, nessa reação, resgatando aqui nós temos o calor, ou simplesmente a entalpia da combustão, mais a entalpia total dos reagentes é igual à entalpia total dos produtos. E a entalpia total dos reagentes é o somatório do número de mols de cada reagente vezes a entalpia de cada reagente. E essa entalpia de cada reagente é o somatório entre a entalpia de formação e a entalpia devido à diferença dos estados de temperatura e pressão em relação ao estado de referência. Isso vale para reagentes, vale para os produtos. Nesse caso específico, como os reagentes e os produtos estão no estado de referência, então essa variação de entalpia vai ser nula tanto para os reagentes quanto para os produtos. Logo, a entalpia de combustão vai ser simplesmente a diferença da entalpia dos produtos e a entalpia dos reagentes. Para fazer esse cálculo de uma maneira mais organizada, nós vamos utilizar uma tabelinha em que de um lado nós temos reagentes, do outro lado nós temos os produtos. Então aqui a gente vai colocar todos os reagentes, nesse caso o CH4 e o oxigênio, o número de mols de cada um deles, a entalpia de formação de cada um deles obtida nas tabelas disponíveis na literatura, nas referências, e então a gente vai fazer esse produto, número de mols e vezes a entalpia de formação de cada um e depois somar. É exatamente isso que a gente está fazendo. Número de mols vezes a entalpia de formação, a gente não tem esse termo aqui, a gente obtém a entalpia de cada reagente e depois soma a entalpia dos reagentes. Nesse caso aqui, menos 74.783. Lembrando que a entalpia de formação de elementos como oxigênio, nitrogênio, carbono, enxofre, elementos puros encontrados na natureza, essa entalpia de formação é nula. Do outro lado nós temos os produtos, então nós listamos aqui todos os produtos dessa reação, CO2 e água, o número de mols de cada um deles, então o CO2 é 1, a água é 2, multiplicando pela entalpia de formação de cada um. A gente obtém a entalpia total de cada elemento, de cada componente do produto, e somamos todas essas entalpias, que nesse caso aqui deu menos 965.182 kJ. A diferença entre a entalpia total dos produtos e a entalpia total dos reagentes é a entalpia da combustão. Então, esse calor da combustão, ou entalpia da combustão para esse caso, deu menos 890.399 kJ. Essa é a entalpia da combustão. Vamos comparar, então, obedecendo ou atendendo a segunda demanda desse exercício, é comparar esse valor com o PCS encontrado em uma tabela de referência. Então eu tomei essa tabela aqui, que traz o metano, a massa molecular e o poder calorífico. Nesse caso, como a água nos reagentes está no estado líquido, o poder calorífico é o superior. Então a gente vai usar esse PCS aqui. Nesse caso está em quilocal por quilograma. Para transformar, obter o valor em quilojoule, a gente tem que transformar o quilocal em quilojoule, então a gente multiplica por 484, e para fazer a conversão aqui de quilograma para kilomol, o
porque na verdade essa energia aqui é para cada quilomol de combustível. Então aqui, como está por quilograma do combustível, a gente tem que fazer uma base aqui molar, então basta multiplicar pela massa molecular. Então o resultado desse produto é 889,158 kJ. Vejam que são valores muito próximos, existem pequenas diferenças aí, em função de alguns valores considerados em tabela, mas essa diferença é efetivamente desprezível. Então, com esse exercício, nós cumprimos dois objetivos básicos. O primeiro é aplicar o conceito de entalpia de combustão e mostrar que essa entalpia, então, é a energia gerada naquela reação química, e também o objetivo de mostrar que essa entalpia, se os estados tanto dos produtos quanto dos reagentes é o estado de referência, essa entalpia vai coincidir com o poder calorífico do combustível, seja ele superior, seja ele inferior. Nos próximos exercícios nós resolveremos condições um pouquinho mais complexas, em que o estado de referência não é obtido, então nós teremos temperaturas tanto de reagente quanto de produtos distintas de 25 graus Celsius, e aí a gente vai considerar aquela entalpia adicional, aquela variação de entalpia, que aumenta um pouquinho a complexidade, mas em termos de conceito é exatamente a mesma coisa. Eu agradeço a sua atenção, espero que você acompanhe a próxima aula. Obrigado e até lá.